Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero continuar a falar da escritora Virginia Woolf, segundo este livro aqui da Alessandra Lemasson, Virginia Woolf, Biografia. A questão da Virginia Woolf como crítica literária. Então foi um papel assim que ela exerceu muito forte desde os 22 anos, quando ela escreve o seu primeiro artigo, em 1904, no The Guardian. Ali ela, então, começa uma atividade que vai prolongar, sem ela saber, né, por toda a sua vida. Ela nunca deixará de ser uma crítica literária, né, de escrever artigos sobre livros, principalmente livros tanto da literatura clássica, né, como livros também que surgiam ali no seu contexto. No início, o jornalismo é uma maneira dela ganhar dinheiro fazendo aquilo que ela mais gosta, né? Ler e escrever. Então, ela lê o livro que o jornal pede e escreve sobre o livro. Com a chegada do sucesso, Virginia questionará se deve parar com a crítica literária, né? Da qual não mais precisa para viver. Mas ela nunca conseguirá renunciar totalmente a essa atividade. Em 1928, quando ela já tem dois grandes livros, como Mrs. Dalloway e Passeio ao Farol, ela continua a colaborar com jornais prestigiosos da época em Londres, né? Como o Times Literature Supplement, o The Nation ou o The New Statement. Então, além da segurança financeira, Virginia encontra no exercício da crítica a possibilidade de se abastecer no contato com outros escritores, com a obra de outros escritores. Então é importante escrever crítica. Para ela, isso sim é importante, né? Ela ganha dinheiro com isso também. Mas o mais importante é que ela destaca a necessidade de conhecer e entrar em contato com a obra de outros escritores, né? Isso torna a sua vida literária, a sua vida de leitora, muito rica. Ao escrever um romance, ela tem sempre a esperança de, abre aspas, descobrir uma semente particular da verdade, a qual ela dedicou o seu coração, fecha aspas. Então ela quer encontrar numa obra a semente da verdade. O que aquele autor, né, escreveu, ao escrever aquele livro, quis buscar? Qual a verdade daquele autor? Qual a semente da verdade que está presente numa determinada obra? Ao escrever uma crítica é sempre com a intenção de dividir o seu entusiasmo. As críticas da Virginia Woolf que a gente tem acesso hoje, né, que foram publicadas nesses jornais, nós temos ali um entusiasmo muito grande pela obra, temos também a emoção transmitida, seja na leitura, na crítica, na edição. Virginia considera todas as suas paixões com a mesma exigência, a busca da verdade. Não existe para ela uma noção de atividade secundária. Tudo é essencial. Leitura, crítica, edição, escrita, tudo é essencial e tratado com aquela honestidade intelectual que sempre a caracteriza, né? Abre aspas. Quando eu mesma escrevo uma crítica, escrevo cada frase como se devesse passar diante de três magistrados, fecha aspas. Então essa exigência de honestidade que ela sempre tem com a obra alheia e também com a sua obra, né? Ela transmite na sua crítica, na crítica aos livros que ela leu. Virginia foi muito criticada pelo seu elitismo, enquanto sua crítica é, antes de tudo, emocional. Então, muitos criticam, né? É uma escritora elitista, mas ela quer trazer emoção. Ela é taxada de intelectualismo, ao passo que só sonha com uma coisa, ser comum. Né? Por isso, um dos seus livros importantes que eu vou mostrar aqui é O Leitor Comum. Como ser um leitor comum? Mesmo se o adjetivo parece pouco apropriado ao caso da escritora, não devemos nos confundir quanto ao seu significado. Então, ela quer alcançar o leitor comum. Não, Virginia Woolf não é uma leitora comum, nem na escolha das suas leituras, nem em sua capacidade de ler de tudo. Sim, Virginia Woolf é uma leitora comum se consideramos que sua estética privilegia primeiramente
a emoção. Então ela é uma leitora comum. Ela não é porque na escolha das suas leituras a gente pode falar, nossa, ela é elitista, né? É Shakespeare, é grego, é Homero, mas ela é comum quando ela traz a emoção tanto na escrita quanto na crítica. E para dissipar esse mal-entendido, ela publica em 1925 uma primeira coletânea crítica que intitula O Leitor Comum. Então aqui no Brasil saiu essa primeira edição pela Grafia. Depois agora, pela Tordesilhas, nós temos uma outra edição com mais textos, né, do Leitor Comum. Esse livro foi lançado em 2 tomos. Então o primeiro tomo em 1925 e o segundo em 1932. Aqui nós podemos medir toda a finese e a inteligência do seu julgamento em obras como de Montaigne, Jane Austen, Joseph Conrad, e trata também de temas como leitura, livros. Seja enquanto leitora ou enquanto crítica, Virginia Woolf busca em primeiro lugar um choque afetivo. É interessante, ela quer trazer a emoção e a afetividade de autores que ela ama e de obras que ela criticou para o leitor. Esse mesmo choque ela vai explicar no livro Reminiscências do Passado, né? Um mergulho no passado e na emoção, que é um texto autobiográfico, A Sketch of the Past. Ela diz, continuo acreditando que a aptidão para receber choques é o que faz de mim uma escritora. Esse deslumbrar-se diante da vida, chocar o leitor pela emoção, trazer algo novo para o leitor. É isso que ela quer e faz nos seus livros e também nas suas críticas, que são deliciosas. Para Virginia não há distinção entre o que lê e o que escreve. Ambos caminham de mãos dadas, em busca de sensações. Ela dizia, o paraíso é uma leitura contínua. Olha que delícia, você chegar no paraíso e mergulhar numa leitura eterna. Lembrando assim que desde a infância ela encontrou na leitura dos seus autores preferidos uma espécie de apaziguamento, que é tanto mais necessário pelo esgotamento que a crítica provoca. Então ela trabalha esse apaziguamento do esforço, do esgotamento, através da leitura de autores que ela ama. É assim a literatura, né? Ela nos ajuda também a atravessar momentos difíceis, né? Nos sustenta em momentos críticos da nossa vida. Essa atividade, então, como crítica, por exigir-lhe o distanciamento necessário, a compreensão do outro, permite que Virginia se afaste por algum tempo de seus problemas. Ela olha para o texto de alguém, né? Por exemplo, Joseph Conrad, ela vai se dedicar àquela crítica, ela se afasta dos seus problemas, das suas torturas psíquicas, dos seus tormentos, e se dedica àquele paraíso que é descobrir a obra de um autor. E no caso aqui eu citei Joseph Conrad, porque aparece aqui uma crítica sobre o livro um dos livros dele, sobre a obra, enfim, que é maravilhoso, né? Esse texto da Virginia sobre o Conrad. Quando a romancista mergulha na escrita de um artigo, esquece momentaneamente também os livros ou o seu livro em curso, né? O livro que ela está escrevendo. Virginia Woolf alterna. Assim como certos atores de teatro, ela passa de um papel a outro com uma agilidade desconcertante. Autora, crítica ou leitora. O papel que interpreta é, no entanto, sempre o mesmo, o de uma mulher apaixonada, exigente, que encontra nessas atividades complementares uma espécie de equilíbrio e um enriquecimento permanente. Então ela se enriquece na leitura desses autores, ela se enriquece e, ao mesmo tempo, se equilibra diante das situações da vida ao escrever sobre escritores, sobre livros que a encantam, sobre obras literárias importantes. Aqui nesse primeiro volume do Leitor Comum, nós temos um apanhado, né, desses artigos em que podemos, assim, através de tudo que está escrito aqui, pensar, né, nesse livro, O Leitor Comum. Como se deve ler um livro? A Virginia Woolf, como crítica, traz essa pergunta, e é uma das perguntas que ela propõe
mas eleva à categoria de título e tema de um dos ensaios aqui reunidos, né? Como devemos ler um livro profundamente? Outras questões fundamentais em relação à literatura também aparecem nesses livros, né? Tanto para os que apenas a desfrutam da literatura, quanto para os que a praticam, faz literatura ou estudam literatura, né? O que faz de um livro uma obra-prima? Por que eu digo que Homero é uma obra-prima, né? Qual é a função da liberdade de expressão no processo criativo? Então, uma pergunta que também aparece aqui nos artigos dela, né? Como se reconhece o valor e se prevê a permanência de um autor contemporâneo? Como esse autor vai permanecer atual? Por que é indispensável o gosto pessoal, que ela também traz aqui, né? Por que eu gosto de determinado autor e isso é indispensável na escolha das minhas leituras? Quando os diários contam mais de uma época da vida humana do que muitos manuais de história? Ela se pergunta também. Os diários, por exemplo, de Pope, escritor inglês, né? Os diários da própria Virginia Woolf, né? Porque eles falam mais da época do que os livros de história. Porque é uma pessoa que está vivendo intensamente aquele momento da história. Será desprezível para o artista a definição prévia de seu público? Eu pensar para quem estou escrevendo? Quais são as conexões finais entre origem de um texto e originalidade? O que é ter originalidade? Ela, principalmente, né, trabalhou muito fluxo de consciência, que era um tema, um estilo moderno aí de literatura, né? Mas até que ponto isso é ser original? As respostas são luminosas ao ler os seus artigos, mostrando com a simplicidade só conseguida pelos grandes escritores, como parece fácil conciliar o máximo de pedagogia e o mínimo de enfado, erudição e clareza, profundidade e transparência. Então, nesse livro, O Leitor Comum, com a ajuda de Virginia Woolf, autores como Joseph Conrad, Daniel Defoe, Dostoiévski, Jane Austen, Joyce, Montaigne, Chekhov, Tolstói, Sterne, povoam suas páginas. Esses autores estão aqui, dentro deste livro, na análise de Virginia Woolf, né? Estão aqui também as suas criaturas, suas aldeias, suas ilhas, seu cotidiano, suas solidões, suas paixões, reinterpretadas por uma leitora capaz de condensar em poucas palavras o fascínio destes mundos imaginários e verossímeis. Virginia Woolf, ela povoa esses livros e ela traz para nós, de uma maneira tão latente, a história e a vida dessas obras e desses escritores ao analisar criticamente um livro. São sínteses críticas de tal forma sedutoras que provocam no leitor uma imediata e irresistível vontade de comprovar com seus próprios olhos. Ao ler um texto desse de Virginia Woolf, eu duvido se você não vai querer já pegar uma obra de determinado autor para ler, para reler os clássicos que ela cita aqui, se é mesmo verdade tamanha beleza que ela encontra nessas obras. Então esse livro aqui traz toda a riqueza da Virginia Woolf como crítica. E ela continua a escrever sobre obras durante toda a sua vida, né? É espantoso encontrar aqui ineditismo, tratando-se de uma extraordinária romancista. É uma obra singular e única, que reúne o melhor do que ela escreveu sobre arte literária, o que no seu caso não é apenas texto, armação de palavras, mas vida e alma. Ela traz as obras desses escritores para nós com vida e alma. Ao longo, então, da sua vida de escritora, de leitora, ela traz para nós impressos aqui nesses artigos, não teorias literárias que estão mortas, mas ela traz emoções, amor, vida, paixão, pulsação de vida, estão nos textos da crítica
e escritora Virginia Woolf. Então eu deixo aqui para vocês esse vídeo, né, sobre esta obra incrível de Virginia Woolf. Um abraço e até mais.